A calma antes da tempestade. Meus caros, eu tô empolgado, hein? Tô segurando aqui a emoção, ansioso, porque sábado tem jogo daqueles na Alemanha. Jogão, jogo bom. Der Klassiker, que em português significa o clássico. Essa a gente nem precisa da ajuda do Google Tradutor, dá para entender bem, e é talvez um dos clássicos mais importantes a nível interno na Alemanha dos últimos anos. Bayern de Munique recebe na Allianz Arena neste sábado o Borussia Dortmund, 26ª rodada do campeonato alemão, e se a gente pegar num recorte aí da década, tirando 2013, eu já explico por quê, tirando 2013, talvez esse seja o jogo mais importante entre as duas equipes para os dois clubes. Do lado aurinegro, a vontade, a sede de quebrar aí a hegemonia bávara nos últimos anos, 10 anos consecutivos o Bayern de Munique batendo o campeão, né? E o Borussia Dortmund quer quebrar isso nessa temporada de todas as formas. E do outro lado, o Baião da Massa, com a sua diretoria, deu um cavalo de pau, né? Puxou o freio de mão em movimento na temporada e mandou embora o Nagelsmann, trouxe o Thomas Tuchel, e vencer a Bundesliga significa parte do sucesso desse movimento. Então esse jogo é fulcral nas contas das duas equipes, trazendo um retrato do que é o campeonato alemão nessa temporada, né? O Borussia Dortmund acabou de passar o Bayern de Munique na tabela de classificação na última rodada, tem 53 pontos, o Bayern de Munique tem 52 pontos, depois deste jogo faltarão 8 rodadas, a Bundesliga tem 34 rodadas. Se o Borussia Dortmund vencer, abre 4 pontos na tabela. Se o Bayern vencer, ultrapassa o rival. E aí os especialistas na Alemanha, nem precisa ser tão especialista para dizer isso, já indicam que quem vencer esse jogo, já que as duas equipes não se enfrentam mais, vai caminhar aí a passos largos para o título nessa temporada. Óbvio que ainda poderemos ter tropeços, óbvio que ainda poderemos ter reviravolta, mas esse jogo ganha um desenho de uma verdadeira final. E aí a ideia desse vídeo aqui é a gente trazer um pouquinho de como as duas equipes vão chegar para esse duelo, né? O time do Terzic e agora o time do Thomas Tuchel, trazer também alguns dados históricos sobre... Dados não, né? Porque isso aqui não vai ser baseado em números, mas algumas sensações históricas desse confronto, até para vocês verem a dimensão do que é um Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e óbvio também trazer algumas novidades. Mas antes eu queria que vocês deixassem o like, principalmente a galera que é fã de futebol alemão aí, né, e que diz, no Brasil não se fala muito de Bundesliga, mas aqui a gente fala, então deixa o like aí. Quero chuva de comentários, quem vocês acham que vai vencer esse jogo, quem vai ser o grande protagonista, se esse jogo é o mais decisivo dos últimos anos entre Bayern e Borussia Dortmund. Quero contar com os comentários de vocês, e também quem não se inscreveu no canal e caiu aqui de alguma forma, já se inscreve aí, hein? Já se inscreve, que fortalece bastante o nosso trabalho. Vamos começar pelo um contexto histórico, né? O Bayern de Munique e Borussia Dortmund é o maior clássico a nível nacional da Alemanha, mas não é o maior clássico regional, não é a maior rivalidade regional ou de cidade, não é o maior derby, não existe derby. Um tá na Baviera, outro tá lá no Vale do Ruhr. Aliás, Borussia Dortmund e Schalke 04 tem uma rivalidade muito mais à flor da pele, né? Importante por ser um derby do Vale do Ruhr do que o Bayern e Borussia, né? Também temos outras rivalidades na Alemanha, né? Nessa rodada vai ter o Colônia versus Borussia Mönchengladbach, é uma rivalidade regional. Temos Hertha Berlim, União Berlim, temos São Paulo e Hamburgo, enfim. Muitos outros clássicos são mais relevantes e mais fortes a nível regional, mas esse a nível nacional e até mesmo a nível internacional, porque o mundo olha para Bayern de Munique e Borussia Dortmund como o principal clássico da Alemanha, ganha um contorno interessante. E isso só vai acontecer no final da década de 80, né? Os clássicos antes, mais importantes na Alemanha, eram outros. Inclusive antes da década de 70 nem envolviam tanto o Bayern de Munique, que se transforma a partir da década de 70. Mas no final da década de 70, 89, tem um jogo muito importante entre Bayern e Borussia. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Depois, na década de 90, essa rivalidade vai ganhando mais corpo, né? Vai acentuando, especialmente quando também o Borussia Dortmund se torna campeão da Liga dos Campeões da Europa em 1997. As duas equipes se enfrentam em 98 em quartas de final da Liga dos Campeões, e aí nos anos 2000 vai ganhando corpo, só que o Borussia Dortmund
tem um grave problema financeiro. E aí o Bayern de Munique, para vocês terem uma ideia, ajuda o rival a se levantar emprestando dinheiro e também tem jogo amistoso entre as duas equipes que a renda vai toda para o Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund começa a se desenvolver novamente, especialmente com a estratégia que tem hoje, né? Com belo scouting, conseguindo contratar jogadores um custo bem mais baixo, promissores e potencializando esses caras. E o Borussia Dortmund, depois dessa crise financeira, consegue canalizar isso para tentar rivalizar a nível da Alemanha junto com o Bayern de Munique. Ainda é muito difícil, e para quem fala assim, pô, por que é tão difícil? É só olhar as contas financeiras, né? O Bayern de Munique hoje tem um faturamento que ronda na casa dos 700, 800 milhões de euros, né? Enquanto o Borussia Dortmund é metade disso. Obviamente você não consegue ali fazer frente com receitas, né? E por isso talvez essa hegemonia do Bayern de Munique. Mas aí em 2013, e por isso que não dá para fazer o recorte da década, olhando para esse como o principal clássico da década, em 2013 nós tivemos o grande Bayern e Borussia da história, final da Liga dos Campeões, em Wembley, o Bayern de Munique conquistando mais uma vez a orelhuda num jogo recheado de personagens importantes. Marco Reus, Mário Götze na arquibancada não podia jogar, aí você já tinha Lewandowski, do outro lado o Robben, o Ribéry, enfim, era um clássico especial, num momento especial, e eu não vou tirar esse clássico como o maior da história do Der Klassiker, porque realmente foi. Mas a verdade é que, como eu disse, por conta dessa necessidade do Borussia Dortmund de vencer novamente a nível nacional, esse jogo de agora se tornou a menina dos olhos para os aurinegros. Estava até conversando com algumas pessoas que eu conheço lá em Dortmund, e os caras falaram, pô, a cidade está parada, ansiosa para esse duelo, mesmo sendo na Allianz Arena, a esperança é de vencer o Bayern de Munique, aproveitar esse momento de transição, Nagelsmann e Tuchel, para tentar passar na tabela de classificação. Então a gente vai olhar agora um pouquinho mais para o Borussia Dortmund antes de entrar em Bayern de Munique e ver que o Borussia Dortmund em 2023 vive um ano de excelência. Apesar da eliminação contra o Chelsea na Liga dos Campeões da Europa, que foi muito pesada, mas chegar nas oitavas de final para o Borussia já é uma boa coisa, né? Chegar nas quartas seria ainda melhor, mas o jeito que foi também não foi tão doloroso assim. Apesar disso, a temporada está sendo muito proveitosa e o ano de 2023 especificamente. Nos últimos 10 jogos da Bundesliga, o Borussia Dortmund vem pedindo passagem na competição, né? São 9 vitórias, ou seja, a maior parte dos pontos que o Borussia Dortmund tem nessa edição 2022-2023 da Bundesliga, conquistados agora em 2023, nesse ano. Ou seja, até por esse recorte dá para ver que os caras estão como um furacão, né? Estão muito bem, o momento é muito bom. E isso foi feito de uma forma muito prazerosa para quem acompanha o Borussia Dortmund, né? Porque essas transições de temporada para temporada, em termos de jogadores, de um bom mercado de transferências, tem sido fundamental para o Borussia Dortmund sobreviver. E talvez o título da Bundesliga nessa temporada seja aí a premiação para essa tática que o Borussia Dortmund tem no mercado. Bom time de scouting, que consegue trazer bons jogadores, e esses caras vêm para o Borussia Dortmund porque também vem no clube uma oportunidade de já chegar jogando, já ter vaga, já ter oportunidades, né, mesmo sendo jovens, e isso o time vem fazendo muito bem ao longo da temporada. O Schlotterbeck, por exemplo, o zagueirão que está indo muito bem, da seleção da Alemanha, é um caso. Chegou agora, já ganhou a posição de titular, né, agora no último janela de verão, e vem sendo um dos destaques dessa edição da Bundesliga. O Malen também, que chegou agora, também vai ganhando oportunidades. O próprio ADM, você tem o Moukoko, são jogadores que estão chegando e que já estão valorizando muito e muito por conta desse sistema que o Borussia Dortmund aplica, né? Aí você tem o Edin Terzic, que é o treinador, que é um cara que conhece muito de Borussia Dortmund, além de ter sido jogador, já foi auxiliar por muitos anos de técnicos que passaram pelo Borussia Dortmund, e agora é a sua segunda passagem como treinador e vem fazendo um excelente trabalho. Acho que, taticamente, o time não vai querer
jogar um franco tiroteio contra o Bayern de Munique nessa partida. Acho que vai manter a sua ideia principal de acelerar em transições rápidas e ter uma solidez defensiva com uma linha de 4 lá atrás. Até por isso, acho que não vai jogar com o Rafael Guerreiro como lateral esquerdo, e sim na linha de meio campo. Hoje o Borussia Dortmund joga num 4-3-3, né? Pode ser um 4-4-2, né? Em determinados momentos da partida. E você tem o retorno de jogadores importantes. Por exemplo, o Kobel, goleiro que fechou o gol contra o Chelsea na primeira partida, está voltando de lesão e fez falta na Liga dos Campeões da Europa, porque no segundo jogo ele já não estava disponível. Você tem o retorno do Moukoko, jogador que está se recuperando de lesão. O Brandt já está 100% e muito provavelmente pode entrar e seja a novidade no time titular desse Borussia Dortmund. E você tem o ADM recuperando também de lesão. A expectativa é ter ele pelo menos no banco de reservas, né? E aí o ADM, para dar aquela correria, aquela velocidade no segundo tempo, pode ser muito importante. Fora isso, você tem o Marco Reus fazendo uma temporada excelente novamente, especialmente nesse ano de 2023, e jogar contra o Bayern de Munique talvez para o Marco Reus seja ainda mais e mais especial, porque ele foi um dos poucos que não se derreteu com a vontade de trocar o Borussia Dortmund com o Bayern de Munique, e isso esquentou muito a rivalidade nos últimos anos, né? Jogadores que saíram do Borussia Dortmund e que se juntaram ao Bayern de Munique. Aí estamos falando de Hummels, que já fez o caminho inverso várias vezes. O Schürrle agora saiu do Bayern e foi pro Borussia Dortmund. O Götze veio do Borussia para o Bayern. Teve o Lewandowski, que é o mais emblemático, aliás, o maior artilheiro da história do Der Klassiker. Enfim, isso ainda traz mais contexto e mais ingrediente para essa rivalidade. Mas a verdade é que o Borussia Dortmund tem armas para agredir o Bayern de Munique, mesmo na Allianz Arena. Não é à toa que o primeiro jogo entre as duas equipes no primeiro turno dessa edição da Bundesliga foi 2-2, né? Então, até por isso, acho que o Borussia Dortmund vai ser um pouco mais cauteloso, tem o ponto a mais na tabela de classificação para segurar e joga fora de casa. Do outro lado, passando para o Bayern de Munique, a gente tem um mistério muito grande, porque nós não sabemos como o Tuchel vai armar essa equipe, né? Não sabemos como o Tuchel vai armar essa equipe. Tem dois problemas de departamento médico nesse momento, né? O Musiala voltando de lesão, já está treinando com a equipe, mas não sei se estará 100% para o sábado. E temos o Goretzka, que se machucou, saiu lesionado no jogo da Alemanha, mas acho que com ele, pelas informações que a gente tem, já está quase tudo 100%. Agora, fica a dúvida, como é que o Tuchel vai pegar o trabalho do Nagelsmann, se apropriar desse trabalho e conseguir colocar um time dentro de campo? Será que vai ser num sistema com 3 zagueiros? O Tuchel fez isso muito bem quando assumiu o Chelsea, na época de 2021, quando bateu campeão da Liga dos Campeões. Mas o Tuchel também sabe jogar com 4 defensores lá atrás, fez isso por muitos anos com o Paris Saint-Germain, fez isso também na época de Borussia Dortmund, na época de Mainz. Então eu acho que ele tem uma boa notícia quando ele olha para esse time do Bayern de Munique e vê assim, cara, o Nagelsmann deixou um trabalho tão bem feito que dá para eu escolher a variação tática que eu quero jogar agora, nesse momento. E eu acho que ele vai priorizar o equilíbrio defensivo, porque sabe dessas qualidades do Borussia Dortmund. Não estou dizendo que o Bayern vai jogar fechado, não é isso. Mas eu acho que não vai entrar num tiroteio franco, não vai querer pular etapas durante a partida, agredir demais o Borussia Dortmund, deixando espaço na defesa, nas costas da sua defesa. Então vamos ver como é que o Tuchel vai entrar, se ele vai entrar com uma linha de 4 ou com uma linha de 3. Talvez a gente possa ver a volta do João Cancelo. O Tuchel é fã do João Cancelo, então talvez ele retorne para o time titular. Acho também que o Sané vai ganhar a oportunidade no lugar do Musiala, que não deve estar 100% para essa partida. Se o Musiala tiver 100%, aí não tem conversa. Se ele tirar o Musiala do time, o Tuchel é maluco, né? Porque a temporada do garoto é sensacional. Mas a gente vai ter ainda que desvendar esses mistérios com relação ao que vai ser esse Bayern de Munique do Tuchel, né? E até por isso é um ingrediente ainda mais legal, porque é a primeira partida do novo treinador e que já pode ser decisiva nas contas da Bundesliga. Isso faz o negócio ser ainda mais legal. Lembrando que para o Borussia Dortmund, a caminhada nacionalmente falando, né, tendo a Copa da Alemanha, tendo a Bundesliga,
ficou mais tranquila porque não tem os jogos de Champions, né? Aí você vai falar, pô, mas cair na Champions não era bom negócio. Sim, mas olhando a nível nacional, a prioridade do time do Terzic é vencer a Bundesliga. Olhando para o Bayern de Munique, ainda vai ter aí duelos dificílimos pela frente, inclusive começando as quartas de final contra o Manchester City. Então isso ainda torna o jogo ainda mais especial. Gravei esse vídeo hoje porque sexta-feira agora nós vamos ter o Gelada, vamos falar muito do Der Klassiker e eu também quero captar aqui a opinião de vocês, como vocês acham que vai ser essa partida. Então, mais uma vez, deixem os comentários aqui embaixo, tá? Até amanhã! Amanhã é sexta-feira e o bicho vai pegar. Que final de semana que teremos pela frente!